Seja muito bem-vindo, chega mais e vem comigo que tá na hora de falar sobre tudo. Hoje acertamos de primeira. Começando agora o @Revoadas. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, nos siga nas redes sociais, @Revoadas. Eu sou o @Thierry Amaral Oficial. Eu sou o @EuJunior Gama. Bora lá, tem uma revoada de ideias? Bora lá? Voltando ao clássico Junior Gama, Junior Gama, Junior Gama. Junior Gama, Junior Gama, Junior Gama. Manda! Tu convidou, faça as honras. Cara, se a gente fosse apresentar o currículo do convidado de hoje, eu acho que seria meia hora só de abertura de episódio, né? Foram 4 páginas de pesquisa. Então, só para começar, professor Udo, seja muito bem-vindo ao Revoadas. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos bater um papo aí. Essa é a ideia. A ideia é falar sobre inovação, falar sobre um pouco dessa tua longa trajetória na educação, toda essa importância dentro da educação aqui de Blumenau e da região, e até para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre o professor Udo fora do CIB, fora da FURB, enfim, um pouco mais sobre a vida, né? Então, já para começar tudo isso, do longo currículo que o senhor tem, né? Bem longo, né? Pô, extenso. O senhor começou dando aula. Não, na verdade tudo começou com... A gente, como sempre, fez a lição de casa. Tudo começou com o Big Bang, né? Então vamos por aí. Nós já fomos parar no Big Bang. Pois é. Na verdade, a minha trajetória na área profissional, digamos assim, foi fazer um curso de mecânica de automóveis no Senai. Pensa só, eu sou mecânico de automóveis profissional, feito em 68, 69, ou seja, não serve mais para absolutamente nada, nem para trocar pneu. Hoje serve aquele... Talvez ajude um pouquinho para o Ford ter. Exatamente. A única coisa que se mantém é que o pneu é redondo ainda, né? O resto já era. Logo vamos inventar alguma outra coisa aí, né? E vamos trabalhar para isso. Sim. Na verdade, depois eu trabalhei em 12 empresas aqui na nossa região, e numa época em que trocar de emprego frequentemente era considerado um indivíduo que não dava certo, né? Esse cara não para em lugar nenhum. E, na verdade, isso é uma das características minhas. Eu sempre, quando eu achava que não tinha mais o que fazer naquele local, eu ia embora, né? Pegava meu chapéu, antes que me mandasse embora, ia procurar algum outro desafio. Então, essa foi a minha trajetória. Depois de trabalhar, então, né, numa série de empresas, eu resolvi começar a empreender, né? O senhor sempre foi inquieto, assim, desde de pequenininho lá, sei lá, o Udinho brincando lá com as coisas, sempre foi inquieto? Exatamente, desmontando as coisas da minha mãe, depois não montava mais, essas coisas todas que fazem parte. Sobrava sempre, mola. Sempre. Por isso eu fui fazer mecânica, porque lá eu era obrigado a colocar as peças todas de volta, né? Sem esconder nenhuma, porque não podia ficar na bancada e o instrutor vinha verificar se não tinha escondido em outro lugar, né? O meu mecânico não passou por esse módulo, porque toda vez que chego lá tem uma peça em cima do carro. Tá sobrando. Que sobrou aqui, pô. Pode levar. Certo. Legal. Bom, então eu trabalhei nessas empresas e terminei minha jornada aí trabalhando em empresas, né, antes de começar a empreender, no Grupo Lince de Gaspar, a quem eu tenho um respeito muito grande pelo Leopoldo, nosso parceiro hoje também na inovação, né? E depois disso eu comecei a empreender, na verdade, né? O senhor falou ali naquela época que não era tão comum trocar de emprego, né? Eu sou meio assim também. E eu lembro que um dia minha mãe falou pra mim, que eu falei pra ela, fiz tava trabalhando num lugar 1 ano, vou trocar de emprego, vou pra outro. Ela, ai meu Deus do céu, fica pulando de galho em galho. Eu falei, é verdade, eu fico. Porque eu tô muito mais preocupado com o macaco do que com o galho. Então eu tô muito mais preocupado com a minha evolução do que ficar pendurado lá num galho por muito tempo, né? Perfeito. E é isso mesmo, né? Quer dizer, você tem que se realizar efetivamente. E quando isso não está funcionando, cara, você tem que ir embora mesmo, cara. Não tem. E assim o macaco conhece todas as árvores da floresta para saber qual é melhor para ficar, né? Sim. Também tem isso, né? Legal. E como é que surgiu o assunto de inovação entre a mecânica e o Udo hoje, o professor Udo hoje? Como é que surgiu a inovação na tua vida? Foi uma caminhada bacana, mas na verdade o que me aproximou desse movimento todo foi quando eu fui me dedicar à universidade. Eu tinha como projeto de vida
fazer minha trajetória profissional, digamos assim, e sempre brinco com todo mundo porque acha que professor não é profissional, né? Mas quando eu falo trabalhar efetivamente fora da área de ensino, pesquisa e extensão, isso foi a caminhada. Eu tinha esse projeto. O dia que eu tivesse realizado no fazer as coisas, eu ia me dedicar um pouco, até para retribuir um pouco para a sociedade que me deu a oportunidade de poder evoluir, né? E eu acho até interessante porque muitas das pessoas, quando a gente conversa sobre inovação, quem trabalha muito com empreendedorismo e inovação, sempre reserva um espaço do seu tempo ou da sua vida para essa devolução. Todo mundo pensa, não, eu tenho que devolver algo para a sociedade. Exatamente, porque isso é muito realizador, sabe? Você poder efetivamente acumular um conhecimento que é importante, sabendo que hoje esse conhecimento é muito volátil, ele fica absolutamente obsoleto muito rapidamente, e é muito triste dizer isso. Quem estudou mecânica lá atrás, A mecânica era obsoleta antigamente. E é muito triste dizer isso para as pessoas, né? Você fica obsoleto, o teu conhecimento fica obsoleto, mas essa é a realidade, né? Na escalada que a gente está percorrendo hoje, na evolução e a aceleração do conhecimento de forma geral, isso é uma realidade. E é isso que nos leva efetivamente a não poder parar nunca nessa escalada de adquirir mais conhecimento e mais trabalhar esse conhecimento da melhor forma, né? Isso me levou para a universidade, né? Então, entrei na universidade, primeiro trabalhando aquilo como uma opção de fora de hora, né? Cursando o que o senhor entrou na faculdade? Eu fiz o primeiro curso de tecnólogo de processamento de dados na FURB. Aliás, eu sou jurássico dessa área de tecnologia. Eu fiz, nem parece, né? Mas eu fiz o meu primeiro curso de programação foi em 1971. Nossa. Tinha acabado de vir o primeiro computador a Blumenau, que chegou aqui no final de 69. E naquela época... E chegou em final de 69 e em 71 terminaram de montar. É isso, mais ou menos assim, né? De mecânica, do professor Udo, para depois... Aliás, tem uma história interessante, porque esse computador, quando ele veio, ele foi instalado no edifício Mauá, lá na Rua 15, e o computador não subia pela escada, não subia pelo elevador, tal, tiveram que fazer um buraco na parede e subir ele com um guindaste. Parou a cidade, e eu estava lá, claro, curioso, né, vendo o que estava acontecendo. E aí descobri um negócio que hoje a gente está discutindo aqui, que precisa mão de obra, precisa ter programador para fazer o computador funcionar. A máquina mais burra que eu já conheci até hoje foi o computador, né? Porque ele não sabe fazer absolutamente nada sozinho. Minha máquina de calcular faz cálculo sozinho. No computador, se eu não programar, ele não faz, né? E aí o CETIL que trouxe, na verdade foi o birô montado naquela época para trazer o computador para cá, e foi, na verdade, uma conjunção aí da indústria têxtil, que acabou trazendo o computador, perceberam que eles tiveram que desenvolver mão de obra, né? Programação, basicamente, depois análise e assim por diante. E isso a gente corre atrás até hoje. Até hoje nós não conseguimos suprir a demanda de mão de obra na área de tecnologia da informação. Essa falta de... O que é isso, né? Essa falta de demanda é porque a questão da velocidade desse avanço tecnológico é falta de contingente mesmo, assim, de falta de interesse das pessoas, ou aquela questão de a pessoa se forma ou ela faz um curso, daqui a pouco ela já vai ter que fazer outro curso para se especializar, aí acaba ou não tendo tempo, ou acaba não tendo, enfim, isso. Dinheiro, grana, coisa assim. Tem um pouco dos dois aí, sabe? Primeiro, assim, a tecnologia evolui muito rapidamente, então todas as ferramentas que se utiliza também ficam obsoletas muito rapidamente e vêm as novas, né? Essa é uma das necessidades de formação continuada. E outro é um aumento assim, exponencial do uso dessa mão de obra, dessas pessoas com essa qualificação. Tecnologia da informação está em todos os setores da nossa vida, da economia e assim por diante. Então, atender essa demanda tem esses dois vieses, né? Ela fica obsoleta e o crescimento da quantidade. E até também um pouco da questão de... A gente começa a entender para que serve. Então, desenvolver o computador com uma finalidade. Aí as pessoas começaram a pensar, não, podemos usar para outra. E aí vai desenvolvendo. Um computador de burro. Não, a gente começa... Dá de ter outras usabilidades para o computador. E a gente vê que o mundo o tempo vai passando, a gente vai se modernizando. Só que esse tipo de problema continua igual. Porque quando, sei lá, Steve Jobs lançou o iPhone, o smartphone,
as pessoas começaram a pensar, podemos usar ele de outra forma. E aí começa essa fábrica absurda de facilidades, de podcast, facilidades. Tem uma coisa interessante aí, me permite, que na metade do século passado, o presidente da IBM fez uma afirmação bastante interessante, dizendo que 6 grandes computadores fosse talvez suficiente para atender a demanda do mundo todo, quando só existiam os mainframes. Quando veio o microcomputador, alguns críticos diziam que quem são as pessoas que vão querer usar o computador? O computador servia para trabalhar nas empresas, nos escritórios e assim por diante. E hoje a gente viu o quanto eles erraram nisso tudo, né? Se a gente olhar para dentro da nossa casa, o que nós temos de equipamentos eletrônicos lá dentro é um absurdo. Os deuses também erram de vez em quando. E, professor, me diz uma coisa, como é que o senhor acha que se resolve esse problema da demanda, da falta de demanda, no caso? Se é que existe, tem como resolver isso? Como é que você... Eu acho que resolver de vez não, né? Porque, na verdade, isso também é muito mutante, né? Assim, essa tecnologia vai ter um determinado ponto e a gente vai ter outras formas de buscar isso, né? Os computadores vão se autoprogramar com inteligência artificial e assim por diante. A gente vai ter alguma forma de minimizar, né? Ou de mitigar esse problema. Mas ele vai durar por muito tempo, né? Porque a gente tem também a capacidade de inventar coisas novas, muitas delas talvez não tão necessárias, mas depois inventadas nós vamos utilizá-las, né? E cada vez que uma facilidade é desenvolvida, ela precisa de alguma outra ferramenta nova para poder ser executada e aí isso vai gerando, enfim. É aquele velho, a tecnologia veio para resolver os problemas que a gente não tinha antes dela, né? Então vai gerando problemas novos e tudo mais. Né? Aliás, essa é a caminhada do pessoal que faz produtos para o mercado, né? A gente tinha primeiro foco no produto na era industrial e isso era bacana. Fazia um bom produto, fazia uma embalagem bacana, entregava e tinha demanda para comprar. Depois perceberam que só foco no produto era insuficiente, aí se colocou foco no cliente, né? Descobrir qual é a necessidade que o cliente tinha e vamos atender essa demanda, vamos fazer um produto ou um serviço que atenda isso, né? E aí a terceira rodada disso é que você criar um produto é muito legal, só que lembre-se que seu concorrente, se esse produto for de sucesso, seu concorrente vai copiá-lo rapidamente e você volta para competir com esse mercado maluco. Então o que se começou a fazer é desenvolver coisas novas, né? E aí disruptivas ou assim por diante, que começaram a gerar necessidades na população, nos clientes, que eles nem sabiam que tinha. Então, se nós pegarmos hoje todos os produtos e serviços que nós utilizamos, eu acho que dá para viver sem os 90% daquilo e sobreviver de forma, né? Talvez. Sobreviver? Eu vou dizer que eu comecei a pensar, não, mas isso não dá. Não, isso é supérfluo, mas não dá para viver sem. Mas eu administro tudo basicamente hoje do meu dispositivo. A minha casa está toda interconectada, ou não sei qual é o termo certo para isso, porque não é minha área, mas está tudo conectado entre os dispositivos. Como é que eu vou conseguir viver isso aí? Tipo, eu tenho que administrar minha vida com esses dispositivos hoje, assim, sabe? Então, é uma forma também de administração das coisas do meu dia a dia, da minha vida, de pagar as contas, de saber meus compromissos, e, enfim, é muita coisa. Então, será que eu não consigo viver sem meu iPhone? É que essas tecnologias todas, ou todas essas novidades, nos trazem confortos que são bons, né? São bons. Facilidades, né? Os psicólogos têm uma outra visão disso, muitas vezes, dizendo o quanto isso é necessário e o quanto isso, eventualmente, nos leva ao estresse, né? E temos que olhar isso com muito carinho, mas é o que nós temos e nós vamos viver dessa forma, né? Mas é que o psicólogo fala geralmente que a gente não quer ouvir, né? Isso, muito... Eles estão lá para nos consertar, não é? Normalmente, quando a gente ouve, a gente não gosta, mas sabe que é necessário, né? O psicólogo fala. Que dói, né? Dói, nossa. Vamos fugir do assunto que tá bom. Minha administração da minha vida com o meu iPhone virou o assunto do podcast. Mas vamos manter assim, né? Vamos manter assim, tá bom. Falar de administração de tempo e celular, iPhone, Steve Jobs, gênios, vou falar com o senhor também. Como é que o senhor faz para administrar tantas presidências e tantas coisas para fazer ao mesmo tempo, tudo numa terça-feira
qualquer, assim, da sua vida. Terça-feira à tarde, agora eu vou administrar o Centro de Inovação. Das 500 coisas que eu estou envolvido. Né? Como é que gerencia tempo a administração? Assim, o tempo tem que ser administrado, né? Lembrar que o dia tem 24 horas e a gente utiliza ele da melhor forma possível, né? Mas lembrando que tem uma regrinha básica, se a gente tem que, no mínimo, olhar para a nossa agenda, fazer uma lista do que a gente tem que fazer, nosso to-do list tem que estar atualizado, né? E priorizar esse negócio. Esse é o grande desafio. E lembrando que fazer coisas fáceis, normalmente a gente faz primeiro porque eu não quero me incomodar com as difíceis. E as difíceis, muitas vezes, são as prioritárias. Então, esse é um exercício que eu faço diariamente, né? Normalmente, à noite, eu vou lá, faço minha lista do que eu pretendo fazer no próximo dia. E, pasme, eu uso um papel para colocar isso no papel. Na ponta da língua, papelzinho, caneta e lápis ainda. Exatamente. Para lembrar disso, porque se eu colocar no celular, daqui a pouquinho a minha agenda no celular já foi toda alterada porque alguém alterou ela sem me consultar, coisa nesse sentido. No papel eu tenho certeza que é isso que eu vou fazer e lá ele está priorizado, né? E isso é um desafio do dia a dia, né? A gente tem no ambiente que a gente vive aqui hoje no Centro de Inovação, que é essa balbúrdia toda gostosa aqui dentro, certamente caos organizado. Não dá para a gente engessar tanto, né? Então a gente é interrompido o tempo todo e isso é bom. Mas a gente tem que ter no mínimo lá um pouco de organização para não deixar de fazer o básico. Eu adotei uma tática que é tudo que é muito urgente está em post-it laranja. Porque sempre vem um post-it vermelho depois. Então eu tenho que deixar espaço pro post-it vermelho. Maluquinho do post-it, post-it por tudo que é canto na cara. Tudo que é muito urgente tá em laranja. Porque eu tenho que deixar espaço, porque eu sei que durante o dia alguma coisa vai acontecer que vai virar vermelho e ponto. A minha administração eu faço mais ou menos assim, eu coloco também no papel, porque eu não sei se é subconsciente, parece que aquilo ali vira um documento de compromisso. Sabe? Enquanto aquele papel, sem estar com um chequezinho do lado, vermelho, alguma coisa assim, me incomoda. Se eu não tiro do papel. No celular também, daí já alguma coisa distrai, notificação, daí acabo não usando tanto. Mas botar no papel pelo menos 4 ou 5 coisas que preciso fazer, resolver até o fim do dia. Óbvio que durante o dia vão se desdobrar outras coisas, outros problemas, né? Mas deve ter bastante problema aqui, né? Mas são bons problemas, são divertidos. Ruins ou bons são problemas, né? Aqui rola uma história patenteada pelo Thiago, né? Rola uma história que... que o trabalho muitas vezes aqui é tomar café e conversar com pessoa interessante. Isso. E a maioria das vezes os problemas necessitam de conversa e café. Isso. Pô, que coisa melhor para resolver problema? Um ecossistema pode se criar tomando café e conversando, né? Empresas. Normalmente assim que começa o ecossistema, né? Então... Conversando muito, né? Conversando muito. E lembrar que aqui a nossa matéria-prima são problemas, né? Então sempre que alguém traz um problema, a gente fica feliz da vida, porque inovação tem que começar dessa forma, né? Descubra um problema primeiro e depois busca a solução. Não inverta isso. Não comece a inventar coisa para problema que não existe, né? Se depois sobrar tempo, lá no final da lista toda, eu vou eventualmente transformar num inventor, fazer bobagens, jogar fora e tal. Mas comece pelo problema e esse é o nosso desafio. Então, sempre que alguém vem aqui conversar, a gente está... né, Gama, de olho, ver se esse cara põe um problema na mesa, porque daí eu tô feliz, eu tenho que trabalhar. É a matéria-prima da inovação, né? O problema precisa ser o problema. Porque assim, invenção, sei lá, acho que tem muita gente que pensa que inovação pode pirlim-pim-pim. Vou lá, o professor Pardal cria um negócio que criou. Tá, e aí? E pouca gente... para pensar, e pouca gente para pensar que não. Eu tenho que ter um problema para poder inovar uma solução para esse problema, né? E, claro, a criatividade da inovação, ela vem também nessa junção de mundos, vem nesse choque de conceitos. Eu acho que esse é o grande caso da inovação. E nós temos que lembrar de uma coisa básica, né? Que está relacionada à biologia, que diz assim: o ser humano é o único ser vivo que é inconformado com tudo. Os outros seres vivos se conformam com a sua natureza, com a forma com que eles são, né? E ainda bem que a gente é inconformado, porque senão a gente continuaria provavelmente morando lá dentro de uma caverna, se alimentando daquela forma, né?
Foi a nossa não conformidade com as coisas que estão acontecendo que fez com que o homem evoluísse. E isso nos fez ter que, efetivamente, inovar de qualquer forma. Isso nos fez ter o iPhone para ter problemas, para ter soluções novas. Isso, exatamente. Para ter trabalho, né? Baixou o chatão das perguntas aqui, de novo, das dúvidas. Me veio uma dúvida assim, professor, dentro de todo esse complexo aqui que eu conheci hoje, como se administra, como se gerencia o problema para encaminhar para quem soluciona do jeito certo? A nossa gestão é um tanto caótica. E precisa ser. É muito isso. Muito bom. E não dá para engessar, não dá para fazer, porque os problemas que vêm no dia a dia são sempre novos. Que bom que são assim, né? Então a gente não tem nenhum modelo aqui, a gente usa os modelos de gestão ágil aí para dar um pouco de controle, né? O mínimo de controle aí para que isso aconteça. Mas nada de engessar. Se você perceber, nós não temos controle de acesso na nossa porta. Eu entrei ali. Percebeu o que é isso? Achei estranho eu entrar do jeito que eu entrei, se abrir a porta, entrei, fiquei olhando para os lados. Tá aqui. Pois é. Claro que a gente tem todos os controles de retaguarda para permitir que as coisas não desandem, né? Mas tem que ser esse tipo de ambiente, em que a gente se sinta acolhido, que a gente vem aqui, né, e faça aquilo que precisa ser feito, o que queira fazer. Então esse é o ambiente, a parte principal dessa questão. E por aí começa o nosso conceito de controle, né? O quanto de controle nós precisamos. Porque nós temos que lembrar que muitas vezes em gestão a gente gasta uma série de recursos desnecessários para fazer controle do controle e assim por diante. E uma gestão mais leve, né, que a gente chama de caótica aqui, mas deu o termo que se queira para isso, que é assim, é mais solto, mais livre, para que as pessoas realmente utilizem o seu tempo, não preocupado com o controle, mas sim com produção. Tu vê que bom que a gente pegou o professor perto do primeiro episódio dessa temporada do Romeu, que a gente perguntou também sobre a administração de pessoas, de equipe, e ele falou exatamente a mesma coisa, assim, primeiro de tudo é tratar as pessoas bem e deixar elas confortáveis no ambiente, tranquilas para trabalhar e até ele falou, como é uma agência de publicidade, então tem um pouco mais de contato, assim, não é tanta gente aqui, né? Ele falou tratar as pessoas com carinho, mas deixar elas trabalhar à vontade, serem elas, assim. Isso. O chatão da pergunta, parte 2. Como os problemas chegam até aqui? Que tipo de problemas chegam até aqui? Nós temos, assim, o Gama falou dessa história do café, né? Café batendo papo, muitos... Acabou o café é um problema, né? Se acabar o café é um problema bem grande. Até por isso que dentro, acho que é um dos primeiros pontos, antes de pensar em qualquer empresa incubada, qualquer startup aqui, se pensou, precisamos de um café. No começo do centro de inovação, precisamos de um café, senão não tem centro de inovação. A primeira coisa que eu vi foi uma cafeteria. Ele disse, é aqui, o Gama deve estar por aqui. E se o problema começar a ficar muito complexo, a gente faz uma rodada de chopp no final do dia, porque o álcool ajuda a gente a se libertar de algumas retrancas que não ajudam. Né? E aí percebe-se por que é centro de inovação Blumenau. Porque a gente tem que terminar com chopp para poder aliviar as ideias. Exatamente. Mas enfim, professor, como é que os problemas chegam até aqui? Bom, aí nós, além desse papo todo, nós temos uma atividade aqui dentro que está no nosso guia de implantação, inclusive, que chama One Stop Shop. Como? Desculpa? One Stop Shop. Um ponto de conexão, né? Em que eu venho... você tem um problema, você tem um ponto aqui dentro onde você pode trazer esse problema. Qualquer problema. Qualquer pessoa pode trazer. Qualquer pessoa, né, daqui, de qualquer lugar do mundo, ele pode vir trazer isso aqui presencialmente ou de forma virtual. Entre em contato e diz, eu tenho um problema. Certo? Qualquer tipo de problema, desde que não seja, sei lá... Qualquer tipo de problema. Né? Isso que não seja, briguei com a minha mulher. Não, exatamente, eu falo, tô com um probleminha lá em casa. Eu comecei com inovação de colocar uma parede que ela sobe e desce, assim, no meio da cama. Brincando, amor. Brincadeira, te amo. Isso, legal. Mas desculpa te interromper. Mas é nesse sentido, né? E assim, lembrando que nós não temos a solução aqui. O que nós temos, o Instituto Gene tem, ele faz as conexões com quem eventualmente possa resolver esse problema. Seria impossível a gente ter competências aqui para fazer tudo. Aliás, nós somos bastante incompetentes para resolver problemas. A gente tem uma linha aqui para fazer isso. Mas o que a gente faz é conectar isso. Por isso a gente tem alguns projetos aqui dentro, como o Gene Experts, em que a gente tem o cadastramento de todas aquelas pessoas ou entidades que podem, de alguma forma, resolver problemas, né? E em todas as áreas de conhecimento que vierem para cá. Aquilo que for do nosso core aqui, da nossa região, né? Porque se vier um problema aqui, e eu sei que tem um outro centro de inovação, tem um outro hub,
no estado, no Brasil, no mundo que tem mais expertise para fazer isso, a gente encaminha esse problema para lá, né? O Gama vai ouvir isso de novo, mas eu sempre cito aqui o caso, por exemplo, do agronegócio. Se alguém nos trouxer aqui um problema relacionado ao agronegócio, eu passo direto o endereço de Chapecó para eles, porque eles são especialistas nisso. Não vou gastar energia aqui tentando reinventar a roda, né? Então, desta forma, a gente capta os problemas, né, e dá o encaminhamento necessário. É claro que às vezes tem problema que não tem solução, né? E por isso que em todas as expressões nós temos sinal de igual lá no meio, né? Todo problema pressupõe que existe uma solução. Se não existe solução para isso, ou isso não é um problema, a gente simplesmente abandona. Não vamos gastar energia procurando solução para coisa insolúvel. E tem que lembrar que na gestão, muitas vezes, da organização, se gasta um monte de recurso e energia tentando solução para coisa que nem problema é. Mas o cara sonhou que aquilo era um problema, ele quer resolver aquilo, mas não sabe nem o propósito de tentar resolver esse problema. Então, esse tipo de coisa tem que ser encerrado. E vamos gastar de energia com coisa boa, né? E essa explicação do professor... Eu quase tenho que ficar um pouquinho sentado ali do lado, um pouquinho aqui, né? Porque um pouco eu ajudo a responder, um pouco eu faço pergunta. Né? Aproveita que a hora que o chatão da pergunta foi embora. Daqui a pouco da pergunta lá. Não, mas essa explicação do professor Udo é um pouco... É a ideia de ecossistema de inovação. A gente fala muito em criar ecossistema de inovação, como fazer, como ativar, e é isso, né? É isso, né? Criar essa rede, na verdade, né? Assim, de juntar todos esses atores, uns com problema de um lado, outros com solução do outro lado, e como conectar isso. Então, esse é o grande desafio, né? E qual que é a burocracia necessária para se trazer um problema? Hoje, nenhuma, né? Nós temos programas assim estruturados para fazer isso, né? Nós temos aqui uma trilha da inovação, em que você traz o seu problema, ele entra numa trilha, porque nem sempre você tem a solução pronta, né? Então, pode vir aqui um problema que realmente não tem pronto, e aí isso tem que ir para a linha de produção de inovação. Nós temos que levar isso para a academia para fazer pesquisa, nós temos que pegar um TCC de um aluno que está terminando um curso e assim por diante, né? Uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado e assim por diante, porque daí é criar novo conhecimento. O conhecimento conhecido a gente traz com os experts. Aquele que ainda não existe, nós temos que buscar com pesquisa, né? Isso um problema que passa pelo primeiro filtro, né? Mas para ele chegar... Pode chegar aqui em qualquer lugar, né? De qualquer ponto, ou no Stop Shop, e ali vem, na verdade, a curadoria que a gente faz um filtro disso, né? Isso desde a incubadora, o cara chega com uma ideia aqui que acha maravilhosa, né? Inventou alguma coisa e acha que agora quer transformar isso num produto vendável, né? Vem para cá. E aí nós temos um filtro aqui para... De site de compras coletivas, tipo, uma ideia genial que todo mundo teve, né? Todo mundo teve. Eu tenho uma ideia genial que, assim, eu indico para ti, tu indica para 2 pessoas, que indicam para 4. No final de tudo, tu ganha sobre todas as pessoas que estão embaixo. Vamos ficar assim, mais ou menos. Mas não é. Mas eu acho legal essa ideia, porque, assim, muita gente tem essa barreira. Como que eu me aproximo do centro de inovação? Como que eu consigo levar o meu problema para ser validado? E quase ninguém acredita que um WhatsApp resolve. Mandar um WhatsApp resolve. E também... Isso. Usem todos os canais que tem para fazer isso, né? E aí, o que a gente resolve com isso são as dores conhecidas pelas pessoas, né? Aquilo que está atrapalhando o dia a dia, esse aqui eu preciso buscar uma solução. Mas tem muita coisa que o camarada nem sabe que é uma dor para ele. Ele se habituou tanto com aquela forma, né? com aquele paradigma, e continua executando isso daquela forma, que nem percebe que talvez ele pudesse fazer alguma coisa diferente. E aí entra uma pegadinha muito simples. As pessoas têm que voltar a fazer pergunta de neném. Por que você está fazendo isso dessa forma? Não tem outra forma de fazer isso, e isso tem que estar no DNA, isso tem que estar no dia a dia das pessoas. É simples assim. Que quando alguém diz assim, como é que vocês inovam, tal, descobrindo se tem problema ou não, e buscando solução para aquilo, né? E com pergunta de neném, né? Desde quando acorda,
Por que eu vou abrir o olho hoje, hein, cara? Né? Tá muito cedo aqui e tal. Quando acorda... Faz pergunta de Lelê. E se eu não for? Só mais se eu não for hoje? Só mais 5 minutinhos. Não, eu gostei da parte da pergunta de Nenê, que eu tô me sentindo... Inovador, cara, inovador. Inovador, você é o master. E, professor, o problema chegou, o problema foi solucionado. O que se faz com essa solução? Se foi para a sociedade, se foi para a comunidade? Como se expõe isso? Como é que faz? Ela tem que ser disponibilizada e comunicada. Sabe que na era industrial tinha um negócio do segredo industrial, né? Pensa, Fórmula da Coca-Cola. Tinha até uma cláusula em lei, né? Nossa, né? Entrar numa Honda lá com máquina fotográfica, você era expulso, né? Tal. Hoje esse paradigma está mudando, né? E tem uma historinha bem bacana que diz assim: na era industrial, aqui quando o que valia era o capital, né? Era o money. Você chegava para mim, pedia R$50, acontecia uma operação contábil, né? Eu ficava com menos 50 e com você com mais 50. E a partir daí eu começava a rezar para ver se você me devolver algum dia. Te devolver 52. Isso. Na era do conhecimento, o que vale é o conhecimento, não é mesmo? E aí, se você vem para mim e faz uma pergunta, e eu te passo esse conhecimento, se eu detenho esse conhecimento, eu lhe passo esse conhecimento, mas eu não perco ele. Eu continuo com o conhecimento. Então, não é uma operação contábil, é uma operação de duplicação desse conhecimento. E o simples fato de eu ter que te passar esse conhecimento, eu tive que estruturar uma resposta, e ao estruturar a resposta, talvez eu tenha aprendido um pouco mais, tenha evoluído esse conhecimento. E o que tem de riqueza agora? Você tem o conhecimento que eu também tenho, tá certo? E nós dois podemos sentar tomando um cafezinho e discutir esse conhecimento em conjunto, e aí sim levar isso para um outro estágio. A gente colabora, coopera para evoluir esse conhecimento. Essa é a riqueza da era do conhecimento e da informação. Tem um pensador contemporâneo, Thierry Amaral. Sou eu. Moderno e nem sabia que ele pensava, cara. Nem parece nessa pergunta. E há tempo, quando a gente começou o projeto do Revoadas, paralelo, ele começou o projeto do Enquarentenamente. Equalizadamente, que virou Enquarentenamente na quarentena. Na quarentena. E ele sempre usou um bordão. Conhecimento guardado não gera valor. Absolutamente nada. Muito eu sempre digo, a gente tem que compartilhar conhecimento, porque conhecimento guardado não gera valor. Eu vou levar aquilo para mim, para resolver os meus problemas, ou então para eu saber o meu conhecimento, e aquilo não vai gerar nada para ninguém. Se eu passo adiante, aquilo vai ser passado adiante, até que aquilo tudo se vira uma cadeia de conhecimento, né? E aí, quando a gente passa adiante o nosso conhecimento, a pessoa que recebe soma o conhecimento dela a esse conhecimento e nos devolve, e isso vai escalando, né? Isso. Essa é a grande riqueza, sabe? Eu não vou falar minha idade, mas eu estou com 70 anos, e eu trilhei algumas coisas interessantes aí na história de algumas empresas de porte, empresas grandes, né? Em que tinha esse pensamento. E aí o chefe que detinha aquele conhecimento, o engenheiro, que só ele conhecia aquilo, disse: eu vou ficar com isso aqui porque conhecimento é poder. Se eu passar isso para alguém, eu perco o meu poder. E aí a organização começou a ter seus problemas em função de só um indivíduo conter esse conhecimento, e o que aconteceu é que se buscou paralelamente, né, fazendo aí um by-side por aí, inventando coisas novas, desenvolvendo coisas novas, e o conhecimento do cara ficou absolutamente obsoleto, e aí a gente podia abrir mão dele. Porque ele insistia em reter aquilo só para ele. É aquela coisa, não ensina, mas não ensina tudo, porque senão a pessoa pode até passar, né? Gaveta com chave. Eu gosto muito desse negócio de compartilhamento de conhecimento. Dá, então, fala. Não, que eu tô refletindo ainda. Como eu não penso muito, que diz o professor, eu tô brincando. Tô refletindo porque assim, é uma coisa que, apesar de a gente estar no centro de inovação, compartilhar conhecimento começou lá no tempo dos filósofos gregos, né? Eles compartilhavam via oral as coisas, não tinha nada registrado, não tinha nada escrito, nada... Tem absolutamente nada. Então, assim, de que momento que se perdeu isso a ponto de não querer se compartilhar mais as coisas, exatamente, né? Quando se confundiu esse negócio que informação e conhecimento tem poder, tem sim, mas o poder tem que ser compartilhado, né? E não ser escondido. E é incrível, porque cada vez que eu venho aqui pro Centro de Inovação, para qualquer coisa, para
enfim, para qualquer tipo de evento, eu saio daqui com uma vontade de dominar o mundo. A gente... cérebro. Tipo isso. Porque a gente conversa com tanta gente, a gente troca tanta informação, a gente ouve tanto projeto que está acontecendo, tanta coisa que pensa, meu Deus, eu tenho força para mudar o mundo, eu vou sair daqui com força para mudar o mundo. E tanta coisa boa, energia, enfim, de assuntos que a gente consegue sair daqui. A gente se desviou um pouco aqui de um raciocínio que eu estava desenvolvendo, que é o seguinte... Pelo menos alguém daqui não tem TDAH, né? Não tem, né? O que acontece? Quando eu estava falando que muitas vezes o empresário conhece seus problemas porque está doendo, por isso a gente chama de dor. E aquilo que não está doendo e que ele deveria também olhar. E aí vem o nosso papel de instigar isso. Aí sim, aí com oficinas tal, e né? Já pensou nisso, já pensou naquilo tal. E aí na incubadora a gente faz isso o tempo inteiro, né? Aquele camarada que precisa pivotar porque está no caminho errado e a gente está ali para bater nele e ajudá-lo nesse sentido, né? Não destruir o projeto dele, mas lembrar que tem outras formas de fazer isso eventualmente, né? A gente vê muito disso em cápsulas de um final de semana, tipo Startup Weekend ou qualquer outro tipo de evento semelhante, hackathon, que é um final de semana para desenvolver uma solução e os mentores massacram as equipes de perguntas e questionamentos. Por quê? Isso realmente é uma dor? Tu acha que o cliente vai comprar isso? E é a questão de, eu estou fazendo um produto ou eu estou sanando uma dor, resolvendo um problema? E aí martela um monte de perguntas num final de semana, que gera uma pressão psicológica absurda, mas a gente tem que fazer isso constantemente nos negócios e nas empresas. Né? Por isso tem outro negócio bacana que a gente tenta fazer aqui, e fazemos aqui, que é um negócio chamado cross-sector, ou seja, cruzar os setores. Né? Que assim, na sua área, você discute os seus problemas com quem? Normalmente com os seus pares, os seus colegas, sua associação de classe, assim por diante, as pessoas que têm o mesmo conhecimento que você e têm os mesmos problemas que você. Mas nem sempre dentro do teu setor está a solução para o problema. Esse problema pode estar num outro setor. Então, é chamando os setores mais diversos possíveis para o mesmo espaço, para discutir e assim por diante, trocar ideias, contar histórias, assim vai, é que surgem, eventualmente, soluções que o cara nem sabia que tinha aquele problema, né? Porque descobriu que outro... Mas se o cara está fazendo assim, por que eu também não o faço, né? Pontos de vista, né? Trocou o ponto de vista, troca tudo, né? Tudo, né? É o 6 e o 9, né? Dependendo do ângulo que tu tá vendo, é o 6, dependendo do ângulo que tu tá vendo, é o 9, né? Pá, cara. Eu vou poupar da piada que eu ia fazer, vai. Eu vou... Professor, pra gente já caminhando aqui, pensa em parar dessa correria, assim, há algum tempo? Daqui a pouco vai parar para começar a fazer, talvez, um curso de mecânica? Não. Mecânica eu desisti. Deu, né? Na verdade, eu não penso em parar, não. Né? O que a gente pensa é, eventualmente, pivotar quando a gente vê que deu para essa... E essa é uma característica minha, né? Quando o teto ficar abaixo aqui, eu vou voar para outro lugar, com certeza. Mas parar nunca, né? Você não pode ir. Até porque teu cérebro vai parar, né? Então, isso é fundamental, né? Nós estamos começando a trabalhar projetos fortes aqui na área dos idosos, né? E assim, não precisamos entrar a fundo aqui, mas a gente sabe o que está acontecendo com as pessoas se aposentando com 65 anos, expectativa de vida indo para 90. E o que esse cara vai fazer com 1/3 da sua vida, né? E a gente produtivo ainda hoje, né? Tem que ser, né? E se parar, vai realmente encarangar e vai partir, não tem, né? Então, o que fazer, né? E a saúde desses idosos, a gente sabe como é que estão as estatísticas, né? Gente muito bem resolvida na vida, de repente se aposenta, e eu sempre brinco dizendo que a primeira coisa que o cara perde é seu sobrenome, porque é o Udo da FURB. Né? Aí eu me aposento e o Udo não é mais da FURB agora. Qual é o sobrenome desse cara? Né? Você perde a sua identidade, né? E aí, de repente, o cara está com tudo resolvido. Parte financeira, parte tudo estruturado. E o cara vai para casa e ninguém mais nem procura ele porque acha que ele está obsoleto e assim por diante. E essas pessoas vão se frustrar muito. E aí vem as doenças, né? Associadas a esse tipo de coisa, o cara se sentir um inútil. E olha que coisa triste, né? O cara que se realizou e de repente o cara vira um inútil para a sociedade e para si mesmo, né?
Então, essa é a parte que nós temos que trabalhar e trabalhar fortemente. Né? Mas, por favor, não, pro nosso bem, não para, tá? Pegue mais uns 43 anos aí na batalha, por favor. E olha a percepção de começar a olhar para problemas que pouca gente percebe, né? Pouca gente olha, então é a percepção. É aquela coisa de estar no sangue, estar na pele, as perguntas. Ficar fazendo pergunta, por quê? Por quê? Por quê? E agora? Então é interessante. E assim, já que graças a Deus o professor Udo não vai parar nunca. E outra, uma coisa legal, é a questão do sobrenome. É o professor Udo. Mas aí, o professor deveria ir para carteira de identidade. Mas é o professor Udo. Quando eu falo professor Udo, para as pessoas, eu não preciso falar professor Udo da FURG, professor Udo do CIB, do Gene, professor Udo. Então, a questão é que quando a gente foca no macaco, a gente foca na gente e acho que o galho não é mais um sobrenome, a gente cria o nosso próprio, né? Isso. E aí temos que procurar os novos galhos, né? Isso mesmo. Uhum. Professor, você tinha que estar na identidade de professor, cara. É bonito ter aquele título de professor, né? Verdade. E falar nisso, professor, deve ser... A gente estava falando de trabalhar, parar e não parar. O professor Udo, que conseguiu esse título pro nome dele, já incorporou ao professor Udo. A gente conhece o Udo que está trabalhando, o Udo que é o presidente, que é o diretor, que é o inovador. E o Udo que não tá fazendo isso. Quem é o professor Udo quando o Udo não tá performando para o mundo? Esse é um cara muito tranquilo, né? É a minha característica, sabe? Eu gosto de viver, sabe? E não preciso viver intensamente. Eu preciso viver cada minuto da minha vida da melhor forma possível. E não precisa ser essa maluquice aí de ficar 24 horas tomando cachaça. Gente idosa isso, né? Ou seja, é buscar alegria onde ela está. Buscar felicidade, mesmo que seja só por um minuto, mas curtir isso e viver isso, cara. Viver intensamente. Gosto muito de música, cara. Sabe, quando eu vou escutar o meu André Rieu, que tu não deve... Acabei de sair daqui, fui a Buenos Aires assistir, a Montevidéu, assistir o André Rieu lá, porque não dá para ficar sem ele, né? Pessoa elegante é outra fina, né? Mas, sabe, são coisas que mexem comigo. Se tem alguma coisa que mexe comigo é a música e música boa, né? Vamos deixar a Aguinha Pocotó para lá e vamos falar de coisa séria aqui. Mas isso me realiza, né? Questão família, tem uma família sensacional. Eu arrumei 2 genros que não prestam e são sensacionais. Os piores, alegria. Eles me deram 11 netos, você acredita o que é isso? Cara, é uma loucura, né? O churrasco de domingo deve ser fazer mais linda correria pela casa. Só, né? Só. Legal. Muito bom. Professor, primeira informação importante, a gente trabalha com nomes. Qual é a tua referência? Minha referência chama Alfredo Schroeder. Esse é o meu pai. E infelizmente eu perdi ele muito cedo. Meu pai faleceu quando eu tinha... Meu pai nasceu em 1901, morreu em 1965, quase completando aí 64 anos. E apesar de ter convivido com ele muito pouco, foi sempre a minha referência, sabe? Ele conseguiu passar naquele curto espaço de tempo, só me dando um tapa. E eu aprendi com um tapa, na época que ainda podia fazer isso, né? E foi sensacional, que me ajudou a construir minha escala de valores. E essa escala é imutável. Essa escala tem que ser imutável, né? Acredito em tudo que está acontecendo aí, não sou absolutamente contra nada, mas minha escala de valores é minha, né? E dessa ninguém mexe, né? Então, ele é a minha referência, sabe? E a homenagem que eu fiz a ele, dando o nome do meu filho, o filho dele, meu filho é neto, né? Então... Só para a gente colocar a sua referência mesmo, nomes, por favor. Alfredo Schroeder. Esse é meu pai. E, professor, por que tu faz o que tu faz? Porque eu gosto de fazer, né? Eu já falei aqui, mas eu quero repetir isso. A gente tem que se realizar com aquilo que você está fazendo e não o que você está ou o que você tem, né? E isso é um dos valores meus. Eu não me importo com o dinheiro meu, tá certo? Cuido muito bem do dinheiro das outras pessoas, até que sou responsável por um monte de dinheiro que não é meu e sempre cuidei disso com muita assim, presteza e seriedade, né? Mas não tenho como
valores para minha vida, ficar rico. E sinto muito aquelas pessoas que têm isso como objetivo de vida. Tem muitas pessoas que se perderam na vida por dar ao dinheiro o valor que o dinheiro não merece, né? Lembrar que o ser humano, ele é um eterno inconformado. E não tem dinheiro no mundo que satisfaça alguém que tem como objetivo de vida o dinheiro. Não importa. Sabe, se o cara, com um salário mínimo o cara vive. Se der 10 para ele vai gastar. Se der 100 salários, ele vai gastar. Se der 1 milhão, ele vai gastar. Se ele ganhar na loteria sozinho, ele vai gastar. E se o objetivo dele está no dinheiro, ele não vai conseguir ser feliz, né? Então, assim, ter uma boa escala de valores, respeitar a sua escala de valores, não permitir que ninguém destrua isso, e vai fazer aquilo que você gosta de fazer. Isso em todas as esferas, não só na vida profissional, assim por diante, na sua vida pessoal. Vou fazer aquilo que é bom, né? Eu não tenho grandes valores religiosos porque eu acho que ser bom é o que a gente precisa fazer, sabe? Assim, então, respeito todas as religiões, fui criado numa religião, mas isso para mim não é um valor relevante. Relevante para mim é ser bom e não fazer mal para ninguém, e assim por diante. Ajudar, como nós falamos há pouco, tudo aquilo que pode ser ajudado. Isso são valores que constroem, cara, e fazem bem para mim, né? Eu sei que tem pessoas que têm outras escalas, respeito as escalas deles, eu acho que tem que, contanto que eles executem a sua escala de forma adequada, né? Porque tem muita gente também que nem escala de valores tem, né? Então vive a vida por viver. Isso é muito triste, né? Então é isso, eu faço o que é bom e te deixa feliz, mesmo sabendo que felicidade não é perene, elas são momentos de felicidade. E esses eu curto com grande intensidade sempre. E ainda perguntam por que eu gosto tanto de vir pra cá. Eu tô meio catatônico, assim, um pouco, sabe? Eu tô processando algumas coisas ali que eu tô tentando pensar, sabe, raciocinar as coisas, ligando as coisas assim, eu acho que vou ter que ouvir de novo. Ainda bem que eu edito. Que bom que tá sendo gravado. Que bom que tá... Exatamente, que bom que tá sendo gravado. E repito de novo, que bom que o senhor não vai parar. Continue, por favor, a gente tá precisando. Obrigado. Cara, vamos ficando por aqui? Só se tu me disser onde eu faço para encontrar o professor Udo nas redes sociais. Quem quiser saber mais do professor Udo nas redes sociais, o Instagram dele é muito movimentado. Muito movimentado. Um total de 0 publicações. Vamos inaugurar então, né? Vamos inaugurar. Nós vamos inaugurar. Quem quiser então, corre lá no Instagram UdoSCH. Então, vão ter posts do Revoadas, eu tenho certeza. Com certeza. Então, bora ficar por aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, @Revoadas, segue @Thierry Amaral Oficial. @EuJunior Gama. E vou repetir com o maior orgulho de estar falando isso na frente dele aqui agora. Tô até bem um pouco arrepiado. Bora compartilhar conhecimento, que conhecimento guardado não gera valor nenhum. Valeu! Falou!